Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou Lise Nizini e hoje o bate-papo é sobre os transsaturninos, os planetas externos. Eu ainda não sei, vamos ver que tamanho vai ficar esse vídeo, se será 1 ou 3 vídeos, já que vamos falar de Plutão, Netuno e Urano. Então, a gente vai dar uma olhada que tamanho vai ficar. Os transsaturninos, eles são planetas de movimento lento, eles ficam muito tempo em cada signo, cada um deles tem um tempo variável, sendo que Plutão não segue uma regra. Ele pode passar, ele tem uma variação de tempo em cada signo que ele fica. Alguns planetas, eles ficam mais, outros eles ficam menos. Geralmente, as pessoas que nascem ali dentro daquele tempo onde o transsaturnino está, né, naquele momento, eles vêm já com podemos chamar de uma modificação de curso, né, do planeta, assim, curso de comportamento. Algo ali está sendo mudado no comportamento das pessoas. Então, a gente vai começar por Plutão, e após isso vamos ver os demais planetas. Plutão está hoje então no signo de Capricórnio, no grau 28 de Capricórnio, os últimos graus de Capricórnio, né? E após isso ele vai entrar em Aquário. E esses vídeos são um convite para que você olhe os transsaturninos no seu mapa e entenda o que eles vão lhe dizer conforme a casa e o signo. Então, acredito que as pessoas de mais idade que possam estar ouvindo aqui o meu canal, acredito que nenhuma delas tenha nascido antes de 1914, acredito eu, né? Plutão esteve em Câncer em 1914. E qual que era o convite, então, quando Plutão estava em Câncer? Câncer é o signo da mãe, é o signo que representa a maternidade. Quando a gente fala de Câncer, a gente está falando da nutrição. A nutrição emocional, a nutrição alimentar, o cuidado, o zelo, o carinho, o mimo, sabe? Uma coisa lúdica de proteger, de mimar o seu filhote. Também o signo que pode representar o filho, né? O ser humano enquanto filho. Então, quando a gente fala de Câncer, a gente está falando desse arquétipo. Quando o Plutão passou por Câncer, então, e existiu ali uma necessidade de rever esses conceitos maternais, né? Esses conceitos onde a gente precisa ver como que é a relação mãe e filho, mãe e filha, né? Existiu ali algo que precisou ser chamado a atenção, precisou haver ali uma transformação nessa questão da maternidade. E muito provavelmente muitos dirão, né, os filhos das pessoas que nasceram nessa época poderão dizer o seguinte: não deu certo. Com certeza não deu certo, porque a minha mãe ou meu pai é dessa época e realmente não foram muito bons para mim. Mas Plutão, ele passa pelo signo, não quer dizer que o resultado vai ser sempre positivo. Existe algo chamado livre-arbítrio. Então, muitas vezes, o Plutão está ali passando no signo, a pessoa vai reagir do jeito A, do jeito B, talvez até vai criar o jeito C de reagir, né? Com o Plutão passando em Câncer, precisou se ver a questão da maternidade. Então, é possível que muita gente que já tinha recebido uma maternidade ruim, né, tenha aperfeiçoado e se tornado isso muito pior. Como é possível muitas pessoas que receberam uma maternidade ruim terem melhorado isso e se transformado num pai ou numa mãe melhor, certo? A galera que recebeu o Plutão em Câncer, ele, entre outras coisas que aconteceram na época, eles foram convidados a rever essa questão da nutrição,
de como nutrir seu filho, de como amar seu filho, de como ninar seu filho, de como alimentar seu filho emocionalmente ou em formas de alimentos, né? Essas pessoas foram convidadas a olhar para esse detalhe da vida delas. De qualquer forma, as pessoas que nasceram com essa configuração, com esse aspecto, eram pessoas que estavam atentas nesse assunto, tanto para o bem quanto para o mal, né? Elas podem sim ter desenvolvido fortemente o lado cruel de Câncer, o lado dramático de Câncer, o lado manipulador de Câncer. Podem sim. Plutão estava ali, transformando tudo. Nem sempre as pessoas conseguem, né, receber isso de uma forma positiva. Nem sempre as pessoas conseguem tirar o melhor resultado disso. Depende muito da consciência que está atrás daquele mapa. Nem todo mundo vai conseguir viver a melhor versão de Plutão. Depende muito da disponibilidade dela. A disponibilidade em aceitar que errou, a disponibilidade em aceitar que precisa haver mudanças. Às vezes ela não quer mudar, às vezes ela recebeu uma coisa muito ruim e ela se sente então no direito de repassar. Ela não deseja quebrar o ciclo, né? Então tudo isso é bem importante de ver para quem tem ali Plutão em Câncer. Claro, isso também vale muito para Plutão na casa 4, certo? Para quem tem ali o Plutão de casa 4. Porque as casas representam os aprendizados, o que foi recebido nessa vida. Mas a nossa essência maior, algo maior, ela está muito mais direto nos signos, né? Então, existem pessoas que vão reagir muito mais àquilo que está na casa astrológica e existem pessoas que vão ser mais fiéis aos signos. E, após disso, Plutão entrou então em Leão, né? Eu acho assim bem interessante. Eu cheguei até a entrar em contato com um livro que fala muito das pessoas com Plutão em Leão, né? Leão, ele representa o Sol, ela é nossa essência, é a nossa capacidade de brilhar, nosso ego também, né? Plutão fala, Leão fala do quanto que a gente está disposto a se expressar, a nossa expressão, o nosso brilho, a nossa vontade de existir, é Leão, né? Então ali com Plutão em Leão, a gente vê claramente como algumas pessoas andaram de um jeito, outras de outro, né? E existem dois núcleos de pessoas que têm esse aspecto. Existe a galera que tem o Plutão em Leão, que se tornaram pessoas extremamente submissas, né? Elas vieram para transformar sua essência, seu ego, seu brilho interior. Só que, muitas vezes, o ego da pessoa é montado no medo, na insegurança, na menos-valia. Muitas vezes a pessoa, ela se relaciona com as demais pessoas baseada nesse sentido de não tenho direito de existir, não tenho direito a nada, não tenho direito a brilhar, não tenho direito de nada disso. Então, Plutão ali convida para que isso seja transformado, porque muitas pessoas ali que têm o Plutão em Leão, elas podem demonstrar esse comportamento de submissão, de não fazer valer suas vontades, de fazer muito do que o outro quer, né? De não levar a sério o seu próprio sol, de não querer, né, que o seu sol chame muito atenção. É uma forma de proteção, porque o Plutão em Leão, ele pode dar para a pessoa uma sensação de perigo se ela não tiver planetas fortes ali para conseguir dar uma força para ela, né? Ela fica com aquela sensação de que tudo pode ser muito perigoso. Se eu brilhar demais, eu posso me deparar com esse Plutão. Se eu fazer valer minha vontade, Plutão vai vir me pegar. Então tem essa questão de algumas pessoas, não são todas, né?
mas algumas pessoas que têm ali o Plutão em Leão, né, as pessoas que hoje têm seus 50 anos, vou até ver a data bem certinha. Pessoas que nasceram a partir de 1939 até 1957, elas vieram com essa coisa de transformar o leão que existe nelas, o sol que existe nela, o brilho, a expressão, a vontade de viver, a vontade de existir, né? E falando de um lado mais deprimido, acho que essa seria uma boa palavra, a gente pode falar isso, de pessoas que têm essa dificuldade em conseguir se expressar, doar da sua essência também, né? Por quê? Porque existe ali, então, um certo medo de encontrar esse Plutão, né? Um certo receio. Mas o contrário disso também existe. Existem pessoas que, em vez de temer o Plutão, se aliam a Plutão. Então são pessoas que vão fazer o quê? Vão fazer valer sua vontade mesmo, vão passar por cima de todo mundo, não vão levar em conta o sol dos outros, as necessidades dos outros. Elas carregam em si uma coisa muito forte de eu nasci para brilhar mesmo, eu sou muito poderoso. É óbvio que Plutão em Leão dá para a pessoa um grande poder. Ela tanto pode temer esse poder, como ela pode se aliciar, ou se juntar, ou se unir a esse poder, né? E ela pode usar isso, então, de uma forma bastante ofensiva para as pessoas que estão ao redor dela, querendo mandar em todo mundo, querendo decidir a vida dos outros, querendo, né, ter poder sobre todos, porque afinal de contas ela pode então se ver como o sol. Eu sou o sol, o poderoso sol, e a partir daí ela vai agir conforme o que ela entende intimamente na essência dela. Só que tanto Plutão estando criando ali num lado bom como criando num lado ruim, né, influenciando positivamente ou negativamente, precisa ver o caminho do meio, né? Então, mesmo essas pessoas que acham que podem mandar em todo mundo, que querem fazer acontecer na vida de todo mundo, ou que querem brilhar mais que todo mundo, que acham que realmente são o sol máximo de todos ao seu redor, existe dentro dessa pessoa uma insegurança, porque todo mundo tem Plutão no mapa, todo mundo sabe que o Plutão ele pode cutucar dos dois lados, né? E o que a pessoa vai dar ouvido é relativo, né? Ela pode estar dando ouvido para os dois lados. Então, lá no íntimo, quando ela está lá sozinha, ela pode se dar de conta de que ela não tem construções verdadeiras, que muitos dos relacionamentos dela, principalmente com filhos, estão ancorados no medo que ela impõe a essas pessoas. Então, para quem preferiu, né, viver esse Plutão dessa forma, se aliciando ao poder, acreditando que tinha o poder sobre o sentimento dos outros, os movimentos dos outros, a vida do outro, pode acabar encontrando um Plutão que vai devolver tudo isso no final da sua vida, né? São pessoas que podem encontrar Plutão quando estão completamente vulneráveis, quando não são mais capazes de ter poder nem sobre si mesmo. E aí pode ser um momento bem complicado para encontrar Plutão, né? Isso é um convite para pensar como eu estou usando o meu Plutão, como eu estou agindo com o meu Plutão, porque mesmo com todas as mudanças a nível mais mundial, né, de tecnologia que entra e sai, e mudanças de comportamentos de um modo geral, existe também um aprendizado individual desses planetas, conforme o signo que ele está também, não somente a casa. A casa é mais relevante?
é mais relevante. Normalmente é mais relevante nos transaturninos. Mas existe também algo muito importante a se entender em relação aos signos. Então, a galera que tinha o Plutão em Leão está ali já com uma certa idade, tiveram filhos, tiveram netos, e aí veio a galera que tem o Plutão em Virgem, né? Onde as transformações começam dentro dos assuntos de Virgem. E o que o Virgem, né, com Plutão pode nos dizer? Quando a gente fala do arquétipo de Virgem, a gente está falando muito de cura, de aperfeiçoamento, de revisão, né? No signo de Virgem não existe essa coisa de ego, né? Eu sou mais que você. Não, o signo de Virgem ele não tem essa necessidade de se afirmar em cima dos demais. Isso é mais para os signos de fogo. No signo de Virgem a gente não tem essa característica que grita. Aí você vai poder dizer assim, mas eu conheço um virginiano que é bem assim. Mas o mecanismo como isso acontece é diferente. Porque um bom virginiano, né, ou até trocar a palavra, um virginiano nato, é o cara que quer consertar as coisas, ele quer melhorar, ele quer aperfeiçoar, ele quer curar, entendeu? Mas ele faz isso na intenção de que você se torne um ser humano melhor, de alguma forma, um ser humano mais equilibrado, um ser humano mais feliz. Ele não faz isso com a intenção de ter poder sobre a sua vida, sua felicidade, suas coisas. Não, essa não é a intenção de Virgem, né? Ele, infelizmente, ele mete o dedo nas coisas, muitas vezes onde não é chamado, porque ele tem essa necessidade de aperfeiçoar tudo ao redor dele. Ele analisa os detalhes, é um signo muito inteligente, que ele analisa as coisas que estão ao seu redor e é como se ele estivesse vivendo aquele jogo dos 7 erros. Ele fica catando cada detalhezinho que precisa ser aperfeiçoado. Então, maioria das vezes, né, a não ser que tenha outros planetas ali que demande ego e tal, né, mas a maioria das vezes, falando só do signo de Virgem mesmo, ele não está interessado em ser obedecido, em ser seguido, né? Não, ele quer te ajudar a melhorar. Ele quer aperfeiçoar aquilo que você está fazendo porque ele gosta de você. Quando que isso vira um problema? Isso vira um problema porque muitas vezes o virginiano ele está tendo uma visão, mas a pessoa que está vivendo aquele assunto está tendo outra visão. Então, muitas vezes ele quer impor a visão dele em cima da visão da pessoa que vive o problema. É onde começam os conflitos, porque ele não consegue entender a visão da pessoa. Ele quer resolver a partir da visão dele. E às vezes ele não tem todos os detalhes da situação, ele não sabe tudo, ele, né, não tem as informações todas que ele precisa, ele deixa de levar em conta muitas coisas, porque acaba que as pessoas ao redor dele muitas vezes não contam as coisas para o virginiano, porque tudo que vai falar para o virginiano, ele vai ter um palpite, ele vai dar um conselho, ele vai querer dar a dica dele, e nem todo mundo vai estar interessado em ouvir uma dica, porque muitas vezes a pessoa não sabe definir muito bem o que está acontecendo na vida dela, e aí se ela não sabe definir para ela mesma, ela não vai saber definir para o virginiano. E ela já não consegue contar, assim, ela não consegue criar aquela essência e passar aquela informação. Ela passa mais ou menos. Aí o virginiano faz o quê? Bora consertar isso aí. Aqui você faz assim, assim, assado. Só que não funciona. Por quê? Não funciona. Porque se eu não consigo nem sequer colocar em palavras o que eu estou passando, eu não consegui explicar por virginiano. Aí ele me trouxe uma solução baseada em meias informações, ele não tem o campo completo. Então, mas, né,
falando de Plutão em Virgem, da geração Plutão em Virgem, toda essa dinâmica de aperfeiçoamento, então agora entrou nessas pessoas, né? Que é a transformação de si mesmo, que esse é o mais indicado para a pessoa viver no seu mapa, né? Quando ela tem ali o Plutão em Virgem, acima de tudo ela precisa transformar ela mesma. Ela precisa pegar todos aqueles pedacinhos de dores que ela sofreu e transmutar isso, certo? Afinal de contas, ela nasceu de uma geração ali de Plutão em Leão. Então, é muito possível que essa pessoa esteja machucada. Com o Plutão em Virgem, ela vai ter que juntar tudo ali, organizar. Ela vai ter todos os detalhes que ela precisa sobre a história dela mesma, para conseguir o que, então? Entrar em contato com essa dor, transmutar, se refazer, né? Então, tudo isso aí, ela tem essa possibilidade de fazer com esse Plutão em Virgem, né? Aperfeiçoar, curar, tudo isso é super importante. Depois disso, então, veio a geração com Plutão em Libra, da qual eu faço parte. E aí, eu nasci da geração Plutão em Leão. E não foi fácil. Então, assim, que a geração Plutão em Libra, né, veio fazer? Vamos equilibrar as relações. Isso aqui tá tudo errado. Isso aqui não tá legal, né? Que eu vou fazer aqui, né? Tá tudo desarmônico, assim, não tá justo, sabe? Então aqui a gente tem uma geração de pessoas que tanto podem ser muito injustas, né? Elas podem ser pessoas que vão focar exclusivamente nelas mesmas, elas podem ser aquelas pessoas que vão puxar a balança para o seu lado, sim, que vão tentar se colocar em evidência de qualquer jeito, né? Eu preciso deixar que isso aqui fique mais pro meu lado, mas a grande tendência é o contrário, né? Uma coisa assim que acontece bastante também, né? Eu acho que acontece tanto puxar pro seu lado quanto puxar pro lado do outro. Depende dos outros aspectos, de outras coisas que vão nos contar. Depende da casa, depende de quanto de fogo tem nesse mapa, quanto de água tem nesse mapa, né? Mas o outro lado da moeda, né, pode ser aquelas pessoas que vivem um lado sombra, muito parecido com o lado ruim ali de Plutão em Leão, ou seja, elas são sempre puxar pro lado do outro. Elas sempre vão se sentir inadequadas, elas sempre vão ceder, elas sempre vão se pintar como erradas, elas sempre vão se pintar, sabe? Elas têm medo de cometer injustiça com o outro, e esse medo é tão forte que elas acabam sendo injustas com elas mesmas. Então é bem interessante. Saturno em Libra fala muito disso também, dessa dificuldade de se posicionar, dessa dificuldade de realmente estabelecer o equilíbrio nas relações. Vamos lembrar que Libra é o signo do equilíbrio. Eu preciso de equilíbrio, tanto nas minhas relações, quanto no meu trabalho, na minha família, até mesmo na questão visual. Eu quero harmonia, equilíbrio, beleza, né? Então, quando eu tenho Plutão ali, existe algo para ser transformado nesse sentido, o equilíbrio das relações, né? Eu preciso realmente dar uma olhada se está equilibrado. Só que na hora de dar uma olhada se está equilibrado, eu preciso levar em conta a minha pessoa, né? E dependendo dos aspectos, a pessoa pode ter a tendência a não se levar em conta. Por quê? Porque ela morre de medo de ser injusta com alguém. Ela não quer isso, né? Então ela vai sempre favorecer o outro e se desfavorecer, né? Porém, se for um mapa que tem mais aspectos de fogo, coisa parecida, o contrário disso é possível. Ela se leva demais em conta. Então, como você está vivendo isso? Se você tem ali o Plutão em Libra, né? É interessante a gente dar uma olhada. Usa o seu mapa para conseguir encontrar as respostas que você precisa
na sua vida, usando os arquétipos que estão ali disponíveis, né? O que eu preciso transmutar ali, o que eu preciso entender, o que eu preciso resolver, né? Depois do Plutão em Libra ali, o que a gente vai ter então? Plutão em Escorpião. Agora as mudanças serão profundas. Porque até então parece que a gente estava falando de algo superficial, né? A gente se transformou em Câncer, se transformou em Leão, Virgem, Libra, mas foram coisas assim superficiais. Agora a gente vai levar isso para um grau mais profundo. A gente vai levar isso no fundo da consciência. Já na inconsciência, a gente precisa carimbar essas mudanças inconscientemente nas pessoas, certo? E aí com Plutão e Escorpião a gente tem uma galera intensa pra caramba. Mas é intensa do lado ruim? Porque eu não vejo como intenso do lado ruim. É claro que tem gente que vai usar isso assim de uma forma muito agressiva, né? E complicada. Mas é uma variação de consciência. Uma pessoa que tem mais consciência, ela não vai usar dessa maneira, vai usar de uma maneira positiva. Agora que eu estou imprimindo no meu inconsciente todos os aprendizados, tudo, eu vou cuidar para que essas mudanças sejam realmente para ficar. Impregnando na alma das pessoas, é uma coisa profunda, é uma coisa de inconsciência. Vamos limpar tudo que tem no inconsciente, com todas as mudanças que a gente já vem trabalhando, né? Ancestralidade, com todos os Plutões ali que atuou Câncer, atuou, né, Leão, atuou Virgem. Vamos carregar isso e levar para a inconsciência das pessoas para que elas possam fazer uma coisa mais forte, mais sólida, continuar a geração de uma maneira mais bonita, certo? Pegamos ali então a galera de Plutão e Escorpião. Após isso, então, viemos com Plutão em Sagitário. E aí, o que a gente tem em Sagitário? Gente, a gente tem falsos gurus, a gente tem a galera que usa a religião para conseguir benefício. Então, qual que é a tendência ali com Plutão em Sagitário? Cai todo mundo. Você está usando a fé dos outros para se beneficiar? Você vai cair um tombo, entendeu? Então, ali a gente pega essa pegada, assim, de construir uma coisa nesse sentido de acabar com certo falsos profetas. Mas é só isso? Que bom se fosse. Também é a fase que nasce novos falsos profetas, né? Afinal de contas, a gente está falando de livre-arbítrio. Nenhum dos aspectos planetários vai garantir que só vai ser positividade e também não vai garantir que vai ser só negatividade. Então, a gente tem muita coisa caindo, né? A gente tem religiões perdendo forças, intolerância religiosa aparecendo mais, né? E a gente também tem um novo ciclo se iniciando desses mesmos assuntos, né? Mas na questão individual de cada um de nós, do que é que a gente está falando com Plutão e Sagitário? A gente está falando de crenças limitantes, certo? Sagitário tem um novo termo que é usado agora e que eu achei super interessante. Um apelidinho carinhoso para pessoas que gostam de falar, como eu. O apelidinho é palestrinha. Então, Sagitário, ele fala disso, de impor suas vontades, de impor seus conceitos, né? É uma coisa meio de fé, de filosofia. O Sagitário, ele fala daquilo que eu acredito que seja o certo para todo mundo, não só para mim. É uma filosofia de vida, né? É as minhas crenças. Mas aí eu posso tirar isso do núcleo de religiosidade, de doutrinas, e trazer isso para a minha vida pessoal.
como que vai ficar na minha vida pessoal? Vai virar as crenças que eu tenho, que tanto podem ser limitantes, como podem ser crenças que me levam a algum lugar. Então, a galera ali que nasceu com o Plutão em Sagitário, elas têm a missão ali de rever tudo que elas aprenderam até aqui, sabe? Eu aprendi que a gente, quando acorda da cama, tem que acordar sempre com o pé direito. Agora, com Plutão em Sagitário, eu vou dar uma avaliada nisso aí. É assim mesmo? Tem que ser assim? E se eu fizer o contrário, o que que acontece? Tá, mas e se eu, sei lá, quiser levantar com as mãos? Ou quiser mesmo botar o pé esquerdo? Então, o Plutão em Sagitário, ele traz esse convite para a gente dar uma olhada dentro da gente no que é que a gente acredita como jeito de viver, como estilo de vida, como conexão com algo maior, né? O que é que em mim grita que eu preciso transformar? E aí, como eu falei, isso aí pode tanto agir positivamente como agir negativamente. Eu posso virar um falso guru. Gente, eu tenho uma sociedade anônimas com ETs. Quem quiser pode vir, a passagem tá R$ 15.000. Como eu posso ser uma pessoa que posso erguer os outros pela fé também. Eu posso ensinar coisas bonitas para os outros, para que eles possam ser pessoas melhores. Eu posso ajudar os outros a se transformar. Mas, acima de tudo, sempre começa por mim. Eu preciso dar uma olhada no que eu tenho aqui dentro de mim, que realmente está certo, que não está tão certo assim, certo? Então, aqui a gente vê um trabalho muito bonito de recuperação, né? Um trabalho muito bonito de se acreditar em algo novo, de viver algo novo, de viver, assim, essas questões de Sagitário de uma forma muito intensa. Depois disso, então, viemos para o Plutão em Capricórnio, né? Tá todo mundo aí com Plutão em Capricórnio nesse momento, vivendo o trânsito de Plutão em Capricórnio. Mas para quem nasceu em Plutão de Capricórnio, quem nasceu por agora, né? Tá vivendo aí o Plutão em Capricórnio, vai viver assim o resto da vida, né? Que ele tá em 28 graus de Capricórnio hoje. O que a gente vai ver com esse Plutão de Capricórnio, gente? A gente vai desconstruir o que está construído e não funciona mais. Sobre o que Capricórnio fala? De subir a escada, de status, de poder, de ser o sábio. Saturno é um sábio, é um velho sábio, mas muito rígido, muito tirano, né? Muito ditador. Então, por aí já podemos ver o que podemos encontrar no futuro com a geração, né? A gente pode encontrar pessoas que vão realmente refazer o sistema todo e elas vão modificar as estruturas, não necessariamente, né? Não só necessariamente que vá ser as estruturas no sentido poder judiciário, legislativo, executivo, né, política, não somente isso, mas também as suas estruturas familiares. Aquilo que até então nas suas famílias era praticamente uma regra não dita, uma regra entendida, o jeito daquela família se construir, existir, os princípios, né, daquela família, tudo isso aí vai ser questionado pela galera que tem o que? O Plutão em Capricórnio, gente. Bora quebrar esse muro. Bora construir essa escada em outro lugar. Capricórnio, ele é o signo que ele quer subir uma escada. Ele é o cara que não acredita em atalhos. Saturno não é o cara que vai dar bola para atalho. Vamos por aqui que aqui vai ser mais rápido. Esse papo não cola com Saturno. Saturno é o cara que diz: você vai fazer tudo certo, do jeito certo, cada coisinha no lugar, detalhadamente, para construir o que você quer. Vai demorar muito, eu vou morrer. O problema é seu. Se você vai morrer no meio do processo, fica para a próxima vida, mas começa a construção agora. Esse é Saturno.
É tudo no lugar. Saturno não acredita em atalhos. Atalho para Saturno é você fazer a coisa certa. Você fazer a coisa certa na hora certa, no seu tempo. Esse é o atalho de Saturno. Porque se você fizer com a coisa certa, no tempo certo, da maneira certa, não tem como dar erro no final. É assim que Saturno trabalha. Agora, você fez a coisa certa aqui, daqui a pouco você olhou a segunda coisa para fazer. Ah, não, vamos trocar um pouquinho, só um pouquinho. Isso aqui, trocou. Aí o resto das coisas você fez bem certinho. Lá no final vai dar certo? Não vai, gente. Você trocou um negocinho lá atrás, vai dar certo como? Não vai. Pode ser que dê meio certo, ou uma parte certa, mas não vai ficar perfeito como você planejou. Você não fez o que Saturno te pediu. Você não fez as coisas como tinham que ser, certo? Então, aqui a gente está vivendo a geração, né? O momento, o trânsito de Saturno em Capricórnio. E eu acredito que todo esse trânsito que a gente viveu, a gente começou a quebrar a estrutura de muita coisa. Mas, acredito eu, posso estar errada, como posso estar certa, como, né, só o tempo dirá. Não sei se eu vou viver o bastante para poder ver. Acredito que a geração que vai dar continuidade a isso, né, criar essa nova estrutura, seja a galera que nasceu aí com esse Plutão em Capricórnio, que veio reconstruir, né, veio recolocar as coisas no lugar, criar algo novo, criar uma nova estrutura. Na vida da pessoa, como que isso pode funcionar? É exatamente isso. Vamos desconstruir. E hoje é a frase do momento, né? Estou me desconstruindo. Estou me reinventando. Cara, não tem nada mais Plutão em Capricórnio do que isso. Tem nada mais gritante, né? Depois disso, então, agora a gente vai entrar em 2024 em Plutão em Aquário, né? E Aquário fala de tecnologia, de inovação, de humanidade, de igualdade, de grupos, né? E a galera que vai nascer aí nesse Plutão em Aquário vai carregar todas essas características. Tirando então os signos, né? Não falei todos os signos porque duvido muito que tenha alguém assistindo aqui que tenha Plutão em Áries, por exemplo, duvido mesmo. Mas se tiver, escreva, porque vai ser um prazer imenso conhecer. Tirando isso, a gente tem então o Plutão nas casas, né? E como que eu vou usar esse meu Plutão nas casas para conseguir viver, né? Tudo que eu tenho para viver, né? Vamos pensar que Plutão é transformação lenta, lenta e profunda. Uma tortura, gente. Só quem pegou um trânsito de Plutão pode dizer. Tortura pura. Mas é uma tortura construtiva que te leva em algum lugar se você souber aprender o que precisa ser aprendido, né? Porque a pessoa que recebe as coisas ruins da vida fica lá reclamando, ela não vai chegar a lugar nenhum, né? Aprende o que tiver que aprender e segue em frente. E aí eu tô falando de coisas corriqueiras que acontecem no decorrer da vida, né? Tem gente que fica irritado porque o carro me fechou. Sim, gente, fechou e aí? Vida que segue, não vai morrer por isso, né? Tá aprendendo o que? Exercitar a paciência, né? Aproveita para que a vida não mande um teste mais complicado, porque esse é um teste facinho, gente, para. Gente fechando a gente no trânsito, não dá nem para chamar isso de teste, né? Eu não sei por que se incomodam tanto. Aprende a paciência. O cara te fechou? Beleza. Devia estar com pressa, sei lá. Ia tirar a mãe da forca ou o pai. Releva. Aprenda a ter paciência, né? Bom, Plutão nas casas, né? Quando eu vou encontrar Plutão ali na casa 1. Gente, Plutão na casa 1, meu caminho é de pura transformação. Os ambientes me transformam imensamente. Tudo aqui é mudança, tudo aqui é plutônico, né? Eu vou encontrar ali tudo que vai ser grande, tudo que vai ser, né? Eu vou viver cada detalhe da minha vida intensamente. Então, se eu sei que eu tenho um Plutão ali na casa 1, eu já fico meio preparado para isso, né, gente? De uma forma positiva e não negativa. Em vez de eu ficar ali com raiva e querer, assim, sei lá, botar uma bomba no mundo ou coisa assim,
eu vou me programar então para entender que eu vou ser testado inúmeras vezes. Eu vou ser testado no que existe de mais ariano e marciano em mim, né? Casa 1, casa de Áries, casa de Marte, né? Então, todas as minhas atitudes podem ser colocadas na mesa de Plutão, né? Tudo que eu fizer, Plutão vem e revisa. Tudo na minha vida é tudo sempre muito obscuro, muito intenso, né? A galera que nasceu com Plutão na casa 1 ou ascendente Escorpião é uma galera que tem o pé no místico, né? Porque assim como ela recebe ali Plutão da vida, mostrando todos os seus lados obscuros, intensos, ela capta isso rapidinho, né? É uma pessoa ali que está vivendo um sentimento, é quase como se ela conseguisse sentir o cheiro do sentimento da pessoa. E ela olha assim e diz assim, sinto cheiro de raiva. Ok, Plutão de casa 1. Ela tá ligada em tudo que está ao redor dela, né? O que ela veio transformar? Talvez ela veio transformar justamente o caminho dela, né? Por onde andas, como reage, o que faz. É interessante para essa pessoa conseguir ver exatamente todas as suas atitudes, até mesmo o seu corpo físico, todo o seu jeito de chegar, seu jeito de existir, casa 1, né? Plutão mais forte que tem. Plutão na casa 2, a casa do dinheiro, gente. Como eu vou viver com esse Plutão de casa 2? Que Plutão que todo mundo tem medo, né? Porque mexe na subsistência da pessoa, né, gente? Quem é que vive sem dinheiro? Ninguém, né? Tu precisa de dinheiro para comprar até água. Coisa que tem lá em vários lugares, rios, isso e aquilo, mais uma água potável que tu possa beber, precisa ter dinheiro para comprar. Só que antes da gente falar assim de casa 2, casa do dinheiro, né? É bem interessante porque a casa 2 não é somente a casa do dinheiro. Ela também são a casa dos nossos valores. E quais que são os nossos valores? Quais que são? Hoje em dia não se fala muito mais nisso. Antigamente se falava, uma pessoa de princípios, uma pessoa sem princípios, né? Valores são justamente isso, nossos princípios. E uma pessoa que ela veio ali com Plutão de casa 2, ela está sendo convidada a revisar seus valores. Revisar principalmente o que ela recebeu, muitas vezes, porque ela pode estar com princípios equivocados, né? Como assim, princípios equivocados? Às vezes é uma pessoa que, assim, num exemplo bem grotesco mesmo, uma pessoa que acredite que tem que, sei lá, tomar água com a mão direita. É um exemplo bem tosco mesmo. Talvez ela precise rever isso, porque talvez ela recebeu isso lá, mas não está necessariamente certo. Porque aqui a casa 2, ela fala do que eu tenho para entregar para o mundo. Como eu vou manifestar-me no mundo em elementos além do meu corpo físico. Quais são os valores que eu trouxe para o mundo, né? E aí é uma pessoa que ela pode ter se sentido extremamente ameaçada, né, na infância. Ela pode ter sido uma pessoa que ela teve medo de ser engolida. Não consigo pensar numa palavra melhor, né? E aí esse medo de ser engolida, o que ela aprendeu com isso, né? Aqui é uma revisão para ela entender o que ela tem para dar para a vida, para o mundo, né? Eu vou engolir os outros em nome do dinheiro? Eu vou passar por cima dos outros? Eu sou a pessoa que devolve o troco quando eu percebo que o comerciante se enganou? Isso então são princípios, né? Se eu percebo que alguém se prejudicou não intencionalmente, né, ou mesmo intencionalmente, e eu acabei ficando numa posição favorecida que não é meu direito, o que eu vou fazer com isso?
Eu vou tirar vantagem em cima do outro? Meus valores. Então, o Plutão na casa 2, ele dá esse convite. Ele convida a repensar nisso. Não só nesse lado obscuro de tirar vantagens do outro, mas também o contrário. Eu sou a pessoa que defende as minhas ideias. Eu sou a pessoa que faz os meus valores valerem quando o assunto é relacionado comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que honro a minha essência, assim, eu sou capaz de me posicionar e me manter ali firme? Ou deixo Plutão me engolir? Deixo o Plutão engolir todinho meus valores, sabe? Plutão veio e acabou com o que eu tinha de valor, né? Outra coisa de Plutão de casa 2, as minhas ideias serem roubadas, né? Eu sou a pessoa que eu vou lá e defendo minhas ideias? Ou eu deixo a pessoa usar minha ideia, criar um plano, fazer tudo e viver uma história que poderia ser minha. Como que eu reajo com esse Plutão de casa 2? Plutão de casa 3. Como é que tá meu mental? Como é que tá meu relacionamento com o meu ambiente local? Com meus irmãos, meus primos, meus vizinhos, meus parentes? Como é que tá tudo isso? Será que eu sou a pessoa que fica cutucando todo mundo? Ou será que eu sou a pessoa que deixa todo mundo me cutucar? Será que eu sou o bode expiatório da galera ao meu redor? Ou será que eu sou a pessoa que fica infernizando a vida de todo mundo? Como é que eu tô com esse Plutão? Outra coisa, com Plutão de casa 3, como é que tá minha mente? Eu consigo ter um pouquinho de positividade? O ideal é muito, né? Não, muito não, para não virar tóxico. O ideal é equilibrado, né? Eu consigo ter um equilíbrio na minha positividade, eu consigo fazer planos, eu consigo encontrar saídas inteligentes para as minhas questões, ou eu sou uma pessoa pessimista, sabe? Que encontra Plutão em tudo quanto é lugar. Vai pegar um prato no armário e tá lá Plutão. Pega uma xícara, tomar um café, dá-lhe Plutão. Como é que tá o meu mental? O meu mental, ele tá tornando a minha felicidade possível? O meu mental, ele é meu amigo ou ele é meu inimigo, né? Eu também posso ser a pessoa que se considera a pessoa mais inteligente do mundo, com Plutão na casa 3. Afinal de contas, informação é poder, né não? Plutão de casa 3. Afinal de contas, eu consigo ver coisas que você não enxerga. Isso é poder, né? Eu posso ser uma pessoa que tem essa felicidade em se sentir com mais informações que o outro. Eu posso usar isso. Como é que eu vou usar isso? Positivamente, ajudando a construir o outro, a melhorar o outro, entregando para o outro o que ele pede. E não enfiando goela abaixo quando ele não quer. Todo mundo tem seu momento. Nem todo mundo está pronto para ouvir as verdades de você que tem Plutão na casa 3. Ou seja, eu. Esse é um aprendizado que a gente vai ver com a vida. Nem todo mundo tá afim, gente. Tudo bem, tudo certo. Plutão de casa 3. Eu sei usar as informações na hora certa, no momento certo, de forma correta. Plutão de casa 3. Plutão de casa 4, né? E aqui, tô falando desses Plutões, mas o assunto aqui não é trauma. O assunto aqui é o que eu vou fazer com esse Plutão que marcou minha vida, que me encheu de trauma, que eu tô agora todo cheio de problema. E eu ainda não entendi o que eu faço com esse Plutão. O assunto aqui é esse. Plutão de casa 4. O Plutão de casa 4 tem tudo a ver com Plutão em Câncer, né? Casa 4, casa de Câncer. O que eu tô entregando pros meus? Como que eu tô nutrindo as pessoas ao meu redor? Que tipo de pessoa que eu sou? Eu tô sendo uma pessoa que transforma as pessoas que moram embaixo do mesmo teto que eu, positivamente, transforma positivamente, ou sou a pessoa que tá enfiando meu Plutãozinho nelas, doa mesmo, né? Plutão de casa 4. Como que eu tô nutrindo? Como que eu tô amando? Como que eu tô cuidando? Como que eu tô zelando? E como que eu tô recebendo isso também? Eu tô recebendo isso? Ou eu tô sendo o bode da minha família? Ou eu tô sendo o saco de pancada da minha família? O que eu tô fazendo com esse meu Plutão?
Eu estou usando esse meu Plutão de forma construtiva para evoluir, entendendo quais são os meus processos, como que eu vou viver esse Plutão da melhor forma possível. Eu estou entendendo como é que eu vou alimentar o meu filho, a minha filha, o meu esposo, minha esposa. Ou eu estou sendo a pessoa insuportável que quer mandar em todo mundo, quer decidir quando o outro respira e quando não respira. O que eu estou fazendo com esse meu Plutão? O que eu estou vivendo com esse meu Plutão? Eu estou sendo uma pessoa minimamente assim, usando esse Plutão de forma usando esse Plutão de forma positiva. Eu estou aprendendo a reconhecer os aprendizados que essa casa tem para me dar e testando. Eu tô com Plutão na casa 4, gente. Eu preciso alimentar a galera. Vá aprender a fazer comida. Vá aprender a fazer um carinho. Passar a mão no olho, na cabeça, sabe? Vá aprender a mimar os seus. É um Plutão que pede isso. Plutão de casa 5. Como é que tá a minha expressão? Eu sou uma pessoa que eu me expresso de uma maneira bonita, positiva, uma maneira que vai construir as pessoas ao meu redor. Ou eu sou aquela pessoa, né? Isso também pode ser ali Plutão de casa 3. Eu sou aquela pessoa que quando vê uma treta vai lá e diz: é isso mesmo, pega, morte. Eu sou uma pessoa que quando eu percebo que tem uma discussão ali, uma briga, um desentendimento, eu vou lá e alimento a raiva das pessoas envolvidas, ou eu sou a pessoa que apazigua? Aqui na casa 5, a gente fala da expressão da gente. Como é que tá a minha expressão? Eu fico pagando de poderosa, eu sou, né? O Plutão na casa 5 é muito semelhante ao Plutão em Leão, né? Casa 5 é a casa de Leão. Como que eu tô me expressando? Eu tô fazendo os outros me engolir, goela abaixo. A pessoa vem e me diz: eu não quero mais ter um relacionamento com você. Você vai ter sim. Você é obrigado, você não pode mudar de ideia, você vai fazer o que eu mandar. Como é que eu tô vivendo esse Plutão de casa 5? Eu tô humilhando meus filhos, porque a casa 5 também é dos filhos. Eu estou manipulando meus filhos para eles fazerem o que eu quero. Eu estou escutando os meus filhos. Eu escuto meus filhos, eu levo meus filhos em consideração. Eu estou amando profundamente meus filhos. Eu estou entregando para os meus filhos o que eles precisam, ou eu estou entregando esse Plutão para os meus filhos? O Plutão de casa 5 ele é um convite imenso, porque na casa 5 tu tem relacionamentos que serão os mesmos lá no futuro quando você precisar. Então, se hoje você está usando esse Plutão de forma negativa com seu filho, que é uma criança vulnerável, saiba que ele te devolverá esse Plutão lá na sua velhice, quando você for um velho vulnerável. Não tem como escapar. A gente escolhe o que planta. A plantação é opcional, a colheita é totalmente obrigatória. Então, aqui com Plutão na casa 5, realmente é um convite, porque aqui é a nossa expressão, o jeito de se manifestar. É bem importante quem tem esse Plutão dar uma boa olhada no que está entregando, né? Como é que eu posso viver de um lado negativo? Eu posso ser uma pessoa muito tímida aqui. Eu posso esconder a minha expressão acima de tudo. Gente, eu não falo o que eu penso de jeito nenhum. Eu não quero que as pessoas saibam. Eu me escondo, eu me isolo. Eu vou lá para o mundo de Plutão, mas eu não falo, né? Eu posso ser assim. Eu posso viver um lado deprimido, deprimente. Eu não quero me manifestar, eu não quero falar, eu não vou viver. Eu posso sabotar a minha expressão, a minha criatividade, né? E, claro, vou fazer isso com meus filhos. Eu vou tentar calar meus filhos. Porque se eu acho que é perigoso eu me expressar, se eu acho que o meu palco é um lugar muito complexo, difícil, eu preciso proteger, minimamente, inconscientemente, que eu preciso proteger meus filhos, né? Então eu vou calar os meus filhos. E aí? Complicado, né? Plutão de casa 6, a casa de Virgem, gente. Casa das rotinas, né? Da autocura. Mas aí o lance de Plutão na casa 6 tem muito a ver, né?
com rotinas mesmo. Vamos pensar que como é que eu tô sendo como colega de trabalho? Eu tô legal? Eu tô sendo uma pessoa que dá para conviver ou o pessoal tá tentando mastigar meu Plutão todo santo dia? Será que eu sou uma pessoa que tô sempre tentando tirar vantagem dessa questão assim de rotina e tal? Tô sempre tentando economizar meu tempo e usar o tempo dos outros? Economizar minha saúde e colocar dos outros em risco? Eu tô sendo essa pessoa que, sabe, que é coerente, que usa os princípios lá da casa 2 para fazer o que é certo, que é justo? Eu tô legal assim? Eu sou uma pessoa que tô sendo justa com todo mundo? Ou eu sou uma pessoa que eu sou cruel com as pessoas que estão aí ao meu entorno participando das minhas rotinas, meus colegas de trabalho? Eu sou uma pessoa que tira vantagem em todas as situações, né? Como é que eu tô com esse Plutão de casa 6? E aí tem uma outra coisa, né, na questão de Plutão de casa 6, eu tô cuidando da minha saúde? Eu tô cuidando das minhas curas? Eu tô fazendo por mim o que é minha obrigação fazer? Ou eu tô querendo que o meu coleguinha, ou meus filhos, ou meus pais, ou meu esposo façam? Eu quero que meu esposo me diga que hora que eu tenho que tomar remédio. Ô mulher, mas é todo dia a mesma hora. Não interessa, você tem que vir me avisar e me dar o remédio. O que eu tô fazendo com esse Plutão? Eu tô terceirizando minhas obrigações comigo mesma? Ou eu tô sendo responsável com a minha saúde, com o meu corpo, com as minhas curas, né? Porque com o Plutão de casa 6 eu posso ser uma pessoa que eu quero que os outros cuidem de mim, de qualquer jeito, né? Eles querem cuidar? Não interessa, eu quero. E deu. Então, o que eu tô entregando aí com esse Plutão de casa 6? Ou eu posso ser o contrário. Eu sou a pessoa que vai querer fazer tudo para todo mundo. É 5:30 da manhã e eu tô lá na porta da vizinha, batendo na porta dela porque ela precisa tomar um remédio. Que coisa mais chata, sabe? Eu tô querendo ditar as regras para todo mundo porque eu quero que saia perfeito. Só que o nome disso, se você fizer isso de uma forma muito intensa, pode ser comparado com crueldade. Usa esse Plutão sempre para cuidar de você. Em primeiro lugar, a gente só cuida daquela pessoa que olhar na nossa cara diretamente e dizer: olha, me dá uma dica, me dá um conselho, conversa aqui comigo sobre um assunto que é bem pessoal. Aí você sabe que essa pessoa está querendo teu palpite. Se ela não falar claramente para você isso, ela não quer seu palpite, ela não está interessada, sabe? O problema de pessoas que ficam palpitando demais, querendo ajudar demais, é que depois elas ficam gritando que os outros são ingratos. Olha lá, eu ajudei tanto a pessoa e a pessoa brigou comigo, como é ingrato. Será que a pessoa é ingrata ou você que foi metida? Ei, ai, presta atenção, sabe? Coisa chata. Então, antes de fazer algo e meter o dedo na vida de alguém, pergunta se a pessoa quer. Para depois não ficar aí com essa palhaçada chamando de ingrato, ingrata. Porque isso é feio, sabe? Você só perde. Porque todo mundo tá vendo que você tá se metendo onde não é chamado. Se você vive o Plutão desse jeito, dá uma olhadinha se isso pode ser bom para você, já que você tá nesse vídeo e aparentemente está interessado. Plutão de casa 6, né? O Plutão de Virgem. Agora, Plutão de casa 7, Plutão de Libra, ali a gente vai ser convidado a ver o equilíbrio das relações. Novamente. Tá equilibrado esse negócio aqui pra mim? Tô fazendo certinho? Tá legal? É a mesma coisa do Plutão de Libra. Tô sendo justa com todo mundo? Tá, tô sendo justa. E contigo, tá? Tá justo pra ti? Ai, a pessoa veio, me convidou para ir fazer um negócio do trabalho dela com ela. Eu não estava a fim de ir, mas como eu não queria que ela ficasse chateada, eu queria que ela se sentisse verdadeiramente acolhida, eu fui. Me deu uma dor de cabeça enquanto eu estava fazendo esse trajeto com ela, um mal-estar horroroso. Mas eu fiz, agora eu sei que ela tá bem. Ai, que ótimo, olha que pessoa legal, que pessoa bacana que você é. E você? Você tá legal? Eu tô com dor de cabeça ainda, mas vai passar.
Muito bem. Você colocando o seu na reta para ver o outro feliz. Bem erradinho, né? Todos nós nascemos com uma primeira prioridade de vida. Quem? Os filhos? Não, nós mesmos. Nós devemos ser nossa prioridade. E a gente precisa se priorizar sendo justos nos nossos relacionamentos, nos nossos desejos, nos nossos projetos, nos nossos planos. Todos os dias a gente é testado nesse sentido. Quanto mais você se deixa de lado, mais a vida vem e lhe dá mais do mesmo. Porque você está mandando um sinal claro para o universo que a sua vontade não importa, que as suas dores não importam, que os seus sentimentos não importam. Você quer que a vida seja assim como com você, se você está dando para si mesmo toda essa carga negativa. Você está deixando provavelmente um aprendizado de infância ditar as regras da sua vida inteira. Então aqui, né, Plutão na casa 7, a gente é bastante convidado a prestar atenção nisso. Tem muita traição, tem muita falta de lealdade, tem muita desconexão com o outro, tem tudo isso, gente. É um Plutão de casa 7, né? Tá ali testando a pessoa. Plutão de casa 8, bom, é equivalente ali ao Plutão em Escorpião, né? Aqui é tudo muito profundo, tudo muito intenso, né? Essa é uma pessoa que vê muita coisa, é uma pessoa que entende muita coisa. A grande maioria das vezes ela não vai conseguir racionalizar, isso pode se tornar confuso para ela. Ela percebe muita coisa assim no ar, sabe? Ela não enxerga as coisas com as cores tão claras como outras pessoas enxergam. Tem ali entre linhas, é como se ela conseguisse meio que ver as correntes psicológicas dos outros. É como se ela conseguisse ver quando o outro está doendo, quando não está, sabe? Ela pega muita coisa, ela tem muita coisa para enxergar e passar os seus dias e vendo, né? É um Plutão que convida ela até mesmo a se transformar a partir da dor do outro, né? Enxergar o outro de uma forma positiva e conseguir tirar algum aprendizado disso. E o contrário disso também, né? Uma pessoa que pode tentar de alguma maneira ajudar o outro a se transformar, né? Trazer ali o melhor do outro, conseguir a melhor forma do outro, né? São pessoas que têm bastante força, né? O Plutão na casa 9, né? Casa de Sagitário. Aí a gente vai falar de crenças limitantes, novamente, como lá em Sagitário. A gente vai falar sobre essa coisa de acreditar no que eu não preciso, de, né, viver crenças limitantes, filosofias. Toda essa questão aqui é relevante, né? No que eu acredito, né? O que para mim é uma doutrina legal de vida? O que eu preciso me transformar? Tem bastante assim, a questão do Plutão na casa 9, tem bastante a galera que foi educada dentro de uma doutrina, mas nunca conseguiu acreditar naquilo, nunca conseguiu viver aquilo como seus antepassados conseguiram. E aí parece que ela não consegue sentir a conexão que os seus antepassados tinham com aquela doutrina. Ela vai transformar isso para algo diferente, ela vai encontrar seu lugar no mundo, né? Pode ser a pessoa que vai trazer uma nova doutrina para o seu meio, né? Para sua família ali, para o seu entorno, pode ser. O Plutão de casa 10, então ali mesmo que Plutão em Capricórnio, né? Onde eu vou transformar os assuntos de Capricórnio, né, os assuntos da casa 10, mas aqui assuntos da casa 10, né, as estruturas, é o poder, né, casa 10 é o ponto mais alto do mapa. Aqui eu tô falando de todas as pessoas de autoridade, né. Eu posso ser uma autoridade com esse Plutão? Com certeza eu posso. Eu tenho um caminho bem... Claro, eu preciso achar o lado bom de Plutão antes de viver isso, né, porque no lado ruim eu posso ser uma pessoa que morre de medo
de autoridade. Eu posso ser uma pessoa que se sente muito desconfortável perto de autoridades. Eu posso ter problemas com o pai ou com a mãe também, né? Eu posso ter sido uma pessoa que a autoridade foi usada para me manipular ou me machucar. E agora eu posso acabar entregando isso também, né? Eu posso ser uma pessoa que usa a autoridade de uma forma negativa. O contrário também pode, né? Eu posso ser uma pessoa que usa a autoridade de uma forma positiva. De qualquer forma, existe aqui uma necessidade de transformação em torno dessa questão de autoridade, de reconhecimento público, de chegar ao topo, né? Nos assuntos de Capricórnio, existe aqui algo que precisa ser transformado. É muito possivelmente coisas que foram aprendidas lá e que eu entendi como autoridade, entendi como poder, e talvez agora eu precise realmente dar uma olhada para isso, para encontrar o meu lugar ao mundo. Eu desejo ter o lugar no mundo, porque onde eu tenho Plutão, a casa onde está Plutão me fala de onde eu desejo ter poder. Agora, para eu chegar nesse poder, eu vou ter que dar uma olhada em tudo que o Plutão quer me dizer. O que esse Plutão está querendo me dizer com isso? Quando eu sentar e conversar com o meu Plutão bonitinho, aí ele vai poder me dar aquilo que eu quero. O que eu quero com o Plutão? Eu quero poder, gente. Desculpa, eu quero poder. É poder acima de tudo. Eu tenho Plutão na casa 10, eu quero reconhecimento público. Eu quero ser a pessoa que entrega algo valioso ao mundo. Simplesmente eu quero. Plutão na casa 11, a casa de Aquário, né? A casa dos amigos, dos grupos, da humanidade. Aqui Plutão na casa 11 é muito importante para mim o meu grupo maior, né? Pode ser a minha cidade, meu bairro. Depende do que eu considero o meu grupo maior, né? Pode ser até meu país, né? O Brasil, por exemplo. Eu posso também me tornar uma figura pública poderosa com Plutão na casa 11? Posso. O caso é que eu me transformo através do coletivo. Aqui eu tenho assuntos que são assuntos do coletivo, né? Uma ideologia, uma coisa nova que abrange várias pessoas e que de alguma forma me transforma. Pode ser positivamente? Pode ser. Pode ser negativamente? Pode ser, né? Pode ser uma pessoa que não se sente bem em grupos? Pode, se ela não tiver em paz com o Plutão dela, ela vai chegar nos grupos, né? Seja lá no seu colégio, para um adolescente, ou numa igreja, para as pessoas que frequentam a igreja, ou sei lá, um grupo, e ela vai se deparar com o quê? Plutão, ela não está legal com ele, né? Então, eu posso ser uma pessoa que tem medo desse coletivo, né? Existe algo ali que me chama a uma transformação. Pode ter a ver com internet, com tecnologia, com inovação, com tudo que é novo. Pode sim, pode ser. Pode ser que eu seja uma pessoa que eu não esteja aberta para nada que é novo. Eu posso ser uma pessoa que eu sou muito tradicional e muito apegada a conceitos antigos e eu não consigo abrir minha mente para nada que seja novo, original. Original é um novo, né? Então, eu posso ser uma pessoa que tem uma dificuldade imensa para testar tudo que ninguém sabe ainda, sabe que é novo demais. Não gosto, me sinto totalmente mal com a possibilidade de pensar em fazer algo que não seja conhecido no meu meio, não seja testado, que não tenha. Eu posso ser essa pessoa. Eu posso ser uma pessoa teimosa e fria com as pessoas ao meu entorno, no geral, assim, uma pessoa sem calor humano, uma pessoa que age muito friamente, que age de uma forma muito. O meu rosto é sem expressão quando eu estou junto com os meus amigos. É como se eu não deixasse vazar nada. Eu não deixo vazar que eu tô bem, eu não deixo vazar que eu tô ruim.
Aí quando meu amigo faz uma coisa gentil e fofa comigo, eu finjo que aquilo não tem a menor importância. E eu deixo o meu amigo super frustrado, porque ele fez, porque ele queria tirar uma reação positiva de mim, mas eu não deixei fazer nada. Então eu posso ser essa pessoa fria, distante, que não se conecta emocionalmente com o grupo. Eu posso ser uma pessoa teimosa, aquário é fixo, né? Eu posso ser uma pessoa extremamente teimosa com algum desses assuntos, ou não quero testar o novo, ou não quero deixar vazar nenhum tantinho de amor para meus amigos, qualquer coisa desse estilo. Eu posso ser uma pessoa muito teimosa nesse sentido. E Plutão de casa 12, então, que corresponde ao signo de peixes, né? E quando a gente fala de peixes, a gente fala daquela água que se mistura, daquela coisa de entender alguns mecanismos, assim, aquela coisa de empatia, né? De estar com o outro, de se mesclar, de se deixar mesclar, de se deixar envolver, né? De se deixar... aquela coisa da quebra do ego também, sabe? Só amar, né? Só amar. Claro, a gente tá falando da energia pura de peixes, né? Que é uma energia bonita. Mas é sempre meio complicado quando é com peixes, né? Porque tudo tem dois lados. Agora com Plutão na casa 12, eu posso ser uma pessoa que morre de medo de me entregar a qualquer coisa, né? Porque é casa 12. Então eu posso ser aquela pessoa que eu sempre tenho um medo me torturando ali, né? Sempre tem alguma coisa me dizendo, olha, cuidado. Cuidado que esse relacionamento talvez não seja bom para você. Eu posso ser aquela pessoa que não consegue se conectar muito com o ambiente, né? Principalmente com a questão de fé, a questão do misticismo, a questão de sentir ali a energia. Eu posso morrer de medo disso, gente. Tô com Plutão ali me apavorando. Aquela pessoa que às vezes tem medo de ficar sozinha, não quer ficar sozinha de jeito nenhum. Plutão tá ali me assustando. Aquela pessoa que tem medo de tudo que eu não posso ver, de tudo que não é, sabe, São Tomé para ver, tudo que não é real, tudo que não é coisas assim muito reais. Eu tenho um problema com tudo que é assunto de peixes, né? É um místico acima de tudo, é a entrega total nos relacionamentos, é água fluida, é a minha água que vai e o outro inala essa minha água, é uma água a vapor, né? Os meus sentimentos mais nobres, que eu consigo englobar o outro, ser englobado pelo outro. Eu tenho um problema com isso ali. Um Plutão ali na casa 12, eu posso ter uma dificuldade imensa a fazer essa entrega empática, né? De realmente me colocar no lugar do outro e abraçar a dor do outro, entender todas essas coisas do outro. Eu posso ser uma pessoa que eu recebo quase como se eu recebesse uma carga espiritual densa o tempo todo. É como se algo me cutucasse dia e noite. Com Plutão na casa 12, eu morro de medo de tudo. Eu posso até não demonstrar, porque eu sou forte, mas eu tô com medo. Eu não posso ver uma porta batendo se tá tudo fechado, porque isso me assusta. Eu tenho medo. Eu não posso ver o outro se acabando de chorar, porque eu vou me sentir muito mal com isso, gente. Por que tá chorando desse jeito? Vai chorar no colo de outro, né? Então tudo isso é possível de viver. Tudo isso é possível de viver. O contrário também. Eu posso ser a pessoa que tá sempre querendo me conectar demais com o outro, sabe? Me misturar demais. Eu não eu preciso te consolar, amor. Você tá triste. Às vezes o outro não tá triste nada. Você quer ver o outro triste para conseguir entender alguma coisa para fazer. Eu preciso, sabe,
Então eu preciso entender exatamente o que acontece com os meus Plutões, né, com o meu Plutão no meu mapa, para me entender qual que é a mensagem do meu mapa. O que aquele aspecto tá me ensinando, tá me dizendo. E se eu estiver no lado sombra, bora se consertar, gente. Bora evoluir na vida. Eu tô com o Plutão aí me atacando, me infernizando, atrasando minha vida. Oxe, vá fazer uma oração, vá fazer uma ginástica, vá cozinhar alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Hoje o que mais tem é gente dando dicas de melhorar de vida. Cada um com o seu Plutão dando uma dica. Vê aquela que atende você. Ah, isso não funciona, você testou? Porque para dizer que não funciona, você tem que ter testado por um bom tempo. Para dizer não funciona. Testa antes de dar, né, palpite. Ah, não funciona. Porque se alguém fez, funcionou, a pessoa está dando dica, por que não vai funcionar para você? E se não funcionar para você, crie o seu próprio jeito de ficar bem, de tentar algo bom, positivo na sua vida, né? Ai, mas eu nasci assim, vou ver assim, eu morri assim, Gabriela. É a consciência e o livre-arbítrio. Cada um pode escolher, né? Cada um pode viver a sua melhor versão ou a sua pior versão. Tem para todo mundo, né? Bom, o vídeo ficou realmente muito longo, então hoje eu vou falar do que eu vou aprender com o meu Plutão, né? Na casa e no signo que ele tá. E aí no próximo a gente já vai começar a falar ali Netuno, que tem ali uma série de vídeos de Netuno que ficou bem legal. E a gente vai falar de Urano também, né? Urano nos próximos vídeos, então. Conta pra mim como você tá vivendo seu Plutão. Não esquece de contar o signo que ele tá e a casa que ele tá. Me dê detalhes. Eu vejo todos os comentários e coloco um coraçãozinho em todas. Eu quero ver o seu também. Se inscreve no canal e curte o vídeo. E manda para aquela pessoa que está fazendo mau uso de Plutão. Um beijo.